Bom dia ou boa noite, dependendo de quando você estiver assistindo esse culto em casa. Eu queria saudar vocês, lembrando que nós estamos aqui reunidos, ministrando o culto, e você em casa, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O salmista vai dizer que Deus habita entre os louvores do seu povo. E Ele está aqui, Ele está em ti, Ele está em mim, Ele está em nós. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito enche a tua vida, da tua família, da tua casa. Nesse momento não podemos nos reunir fisicamente, mas o Deus em que nós cremos, Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. E a igreja não está confinada às paredes de um templo. A igreja são todos aqueles que conhecem e reconhecem Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador, e ela está também em todos os lugares. Por isso, o culto desta manhã, nós queremos celebrar a esse Deus todos juntos, cada um de nós nas suas próprias casas. Eu espero que cada um esteja tomando as devidas atitudes e atentando para as recomendações de higiene, de distanciamento, de evitar apertos de mão, abraços e sempre que possível, fique na sua casa. Esse tempo é um tempo difícil, mas que cada um de nós pode ajudar uns aos outros e amar uns aos outros, expressando talvez com uma linguagem diferente, sem o toque, sem o afeto. Que nesta manhã de culto nós possamos viver esse tempo que é tão especial. Estamos vivendo o tempo da Quaresma, que são os dias que vão desde a quarta-feira de cinzas até a Páscoa, até o momento em que celebraremos a morte e ressurreição de Cristo. E esse tempo da Quaresma, ele é muito especial, porque ele é um tempo de preparo, um tempo de reflexão acerca da nossa condição. Nós somos frágeis, nós somos falhos, nós somos limitados e pecadores. E por isso, neste tempo, somos chamados a perceber que não conseguimos salvar a nós mesmos.
Pelo contrário, o que nós conseguimos produzir por nós mesmos, muitas e muitas vezes, é angústia, medo, pânico e sofrimento. Esse tempo de quarentena, de reclusão em nossas casas, de pausa nos afazeres, ele revela também muito da nossa fragilidade, das nossas limitações e de nossas angústias. O que nos cabe fazer agora como povo de Deus, que crê no Senhor e que tem esperança no Senhor, é orar a Ele e crer que Ele pode fazer muito mais e crer que Ele ouve as nossas orações. E eu te convido a orar juntamente com Daniel e a sua oração diante de uma Jerusalém arrasada, desolada. Daniel orou assim. Daniel capítulo 9, versículos 17 ao 19. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Amém. O quarto domingo da Quaresma, ele é conhecido na tradição da igreja como o domingo Alegra-te. E somos convidados e chamados a, em meio a tantas lutas e dificuldades e também em tempos de aflição, continuarmos louvando a Deus por tudo que Ele é e faz em todo o tempo. O salmista no Salmo 107, versículo 13 diz: na sua aflição clamaram ao Senhor, Ele os salvou da tribulação em que se encontravam, Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Eu te convido a darmos graças a Deus. Eu te convido a juntos louvarmos ao nosso Deus através desses cânticos. Esta é a hora da adoração.
Eu te convido a orar, assim como você está. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que tu faz, por tudo que tu és, pela tua salvação em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos a oportunidade de, como corpo, se reunir, mesmo que seja em nossas casas, para juntos adorarmos, louvarmos e aprendermos mais sobre ti e sobre o teu amor. Te peço, Senhor, que agora tu haja com teu Santo Espírito no coração de cada um, para que a gente possa estar atento, Senhor, para estar recebendo da tua palavra e que ela não entre e saia vazia, Senhor, que ela gere frutos e que a gente possa seguir falando do teu amor. É em teu nome e em nome do teu Filho que eu oro. Amém. As últimas palavras de alguém, elas são sempre muito importantes. Mas eu tenho certeza de que não existem últimas palavras tão importantes como aquelas que foram proferidas por Jesus na cruz. Nelas nós vemos o coração e o amor de Jesus pelo seu povo, que ali estava sendo salvo por ele. As feridas de Jesus não foram tratadas para que as nossas fossem. As suas aflições, que foram imensas, foram para que as nossas aflições fossem levadas embora. A partir de hoje, nós estaremos refletindo em 7 momentos singulares na vida de Cristo. Nós queremos, a cada domingo, ouvir o ecoar das últimas palavras de Jesus na cruz. Porque, afinal de contas, cada brado, cada palavra de Jesus não foi proferida em vão naquele momento. E elas têm um significado que passa todas as gerações. E quando nós compreendemos aquilo que foi dito lá no Calvário, nós também compreenderemos ainda mais o tamanho do amor de Deus e o tamanho daquilo que Deus está nos oferecendo na cruz. São brados que exprimem perdão, compaixão, resignação, vitória. A cruz revela a plena humanidade de Cristo e o seu exemplo de vida que vai até a última instância para cumprir a vontade do Pai. E nós somos chamados a ouvir cada uma dessas palavras para compreendermos a cruz. Quanto melhor compreendermos o que a cruz representou para o Filho, melhor compreenderemos o que ela deve significar para mim, para ti, para cada um de nós. Nós poderíamos dizer que a cruz é como a dobradiça sobre a qual gira a porta da história. É o eixo que sustenta unidos todos os raios dos propósitos de Deus. Por isso, na tradição cristã, na tradição luterana, a cruz é o cerne, é o centro, é o coração da mensagem do amor e do poder de Deus, que perdoa, que livra, que sara, que liberta. Infelizmente, essa mensagem continua ainda sendo muito mal interpretada, assim como foi nos primeiros dias. Para os judeus, a mensagem da cruz era um escândalo. Para os não-judeus, para os gregos, os chamados gentios, era uma loucura. Eu te convido a ouvirmos Jesus gritando, bradando, falando essas últimas palavras nessas próximas semanas. Hoje, o primeiro brado é o brado que encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no versículo 34, que diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eu repito: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. O perdão é algo que soa bem aos nossos ouvidos, soa maravilhoso em nossos ouvidos,
esta palavra até que nós tenhamos que realmente perdoar. E como perdoar alguém que continua quebrando as promessas? Por que perdoar alguém que não pede perdão? E por que deveria ser você a perdoar quando você foi o ofendido? Devo eu e você perdoar alguém que está determinado a nos destruir? Eu tenho certeza que não existe um lugar melhor em que nós podemos ter as nossas dúvidas sobre o perdão respondidas do que na cruz. Na cruz nós ouvimos o Salvador bradando um brado e um grito e uma oração por perdão para aqueles que lhe estavam fazendo mal, para os seus inimigos, para aqueles que estavam o matando. Se nós vamos olhar para a história de Jesus, mais do que uma vez, Jesus perdoou os pecados daquelas pessoas que necessitavam de misericórdia. A exemplo de Marcos capítulo 2, quando Jesus perdoou os pecados do paralítico, e poderíamos lembrar da mulher pecadora. Enfim, são inúmeras as pessoas necessitadas de misericórdia que Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. E Jesus fazia isso porque Ele era Deus. Mas naquele momento em que Ele estava ali sendo sacrificado como o Cordeiro de Deus, Ele que era o próprio Deus e havia aberto mão do seu direito divino, se identificado completamente conosco, naquele momento, o coração dele estava preocupado em perdoar, em clamar por perdão para aquelas pessoas que estavam cometendo o maior crime da história. Ele orou para que o imperdoável fosse perdoado. Quando nós vamos conhecendo e lendo essa história bíblica, nós vemos que quando a multidão chegou até aquele lugar chamado Caveira, a cruz foi deitada no chão, Jesus foi posto sobre ela, e é nesse instante que Jesus começa a orar. E Ele começa a repetir, enquanto eles o estão pregando na cruz, Jesus começa a repetir: Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo, Pai, perdoa-os. Todos os discípulos abandonaram Jesus. E a injustiça dos inimigos e a traição dos amigos, nesse momento, não abalaram a confiança que Jesus tinha no Pai. Ele ora ao Pai. Talvez você já tenha ouvido isso e pensado sobre isso. Ele podia ter descido da cruz. Ele tinha poder para isso. Mas Ele não o fez, porque não era essa a maneira que Ele poderia salvar a mim e a você, esse plano eterno de Deus para todos nós. Em alguns momentos da nossa trajetória, talvez nos momentos como esses que estamos vivendo, que o mundo está vivendo, muitas e muitas pessoas ficam se perguntando: onde está Deus? Onde estava Deus nesse momento em que o seu filho estava sendo crucificado? Onde está Deus em meio aos grandes sofrimentos? Parece que Deus abandonou Jesus. Mas o que nós temos aqui é um pai que permanece ali, vendo o seu filho sofrendo injustamente. Porque o que estava acontecendo ali significava amor, vida e salvação. O Pai de Jesus Cristo ficou firme
ao presenciar a mais absoluta perversidade que esse mundo já viu. E Cristo sabia que podia confiar no Pai, mesmo quando a maldade parecia totalmente fora de controle. Quando o homem deu o pior de si, Jesus orou, não por justiça, Jesus orou por misericórdia. Jesus implorou para que seus inimigos não sofressem as consequências dos próprios atos de maldade. E o incrível é que ele não orou pelos seus inimigos depois que as feridas estavam saradas. Ele começa a oração e ora justamente no momento em que as feridas estão sendo feitas. As palavras de perdão que saíam dos seus lábios eram enquanto os pregos eram cravados em seu corpo, quando a dor era mais intensa, quando a aflição era mais aguda. Ele orou enquanto a cruz era abaixada no buraco com o tronco. Foi nesse momento em que os nervos ainda estavam extremamente sensíveis e a dor era inconcebível. E ele era vítima do maior crime da história. Ele orou pelos criminosos. Jesus consegue e pode chamar Deus de Pai, mesmo quando está sendo tratado com tanta injustiça, com tanta crueldade e com tanta perversidade. Será que eu e você temos podido também chamar Pai nos nossos tempos de aflição, nos nossos momentos de angústia, tendo a certeza de que Ele está ouvindo a nossa oração? Será que nós podemos dizer Pai enquanto estamos sendo, quem sabe, por vezes crucificados por outras pessoas? Será que nós podemos orar pelo perdão daqueles que estão nos fazendo mal? Será que temos fé o suficiente para deixar que o juízo fique nas mãos do Pai? Porque, na verdade, é isso que está acontecendo. Jesus está dizendo, Pai, eles estão em tuas mãos. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 19, nos alerta que a vingança pertence ao Senhor. E temos isso registrado em toda a Bíblia, que não nos cabe o julgamento. Quem é o verdadeiro juiz? É o próprio Deus. E então é a Ele, e deixamos que Ele faça, e Ele dê a última palavra. Nas palavras de Jesus, Pai, perdoa-lhes, está a esperança da nossa salvação. E eu gostaria que você estivesse ouvindo isso aí agora, na sua casa. Jesus falando, mencionando quem sabe o teu nome. Pai, perdoa o Juliano. 600 anos antes, o profeta Isaías já havia profetizado de que a cruz seria um grande sofrimento e de que Jesus passaria por um grande sofrimento por cada um de nós e de que Ele intercederia por nós. Isaías 53, versículo 12 diz, Ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. E é interessante que o texto dá a entender que ele orava em voz alta. E por que ele orava em voz alta? Para que eles ouvissem, mas para que eu e você hoje também ouçamos, que estamos incluídos nessa oração. A oração que Jesus havia iniciado lá no Getsêmani, quando ele diz ao Pai, e intercede ao Pai pelos seus discípulos, ele intercede também por nós, porque vejam o que diz João capítulo 17, versículo 20 e 21, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Jesus estava orando ali por mim e por ti. O texto
diz na oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Na verdade, Judas, Pilatos e a liderança religiosa da época, o Sinédrio, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam o que eles queriam fazer com Jesus. O que eles não sabiam é que o crime deles era muito maior do que eles podiam imaginar. Eles não compreendiam o valor infinito daquele a quem eles estavam condenando. Eles estavam conscientes do que eles haviam feito, mas não de tudo o que haviam feito. Assim é que a palavra de Deus, ela inclusive aponta para todos nós, para o povo de Israel, para todos os que creem, que até mesmo os pecados cometidos na ignorância precisam de perdão. E havia toda uma indicação de como se procedia nesses casos. Se oferecia inclusive cidades de refúgio para aqueles que haviam cometido algum crime sem ter intenção. Mas ele diz, mesmo os pecados cometidos na ignorância, eles não têm desculpa diante de Deus. E é assim também, se nós somos honestos, também é assim entre nós. A ignorância não é desculpada na nossa sociedade, e ela também não tem desculpa simplesmente na presença de Deus. Pegamos um exemplo bem simples. Passamos o sinal vermelho com o nosso carro e cometemos um acidente. Não adianta você simplesmente dizer, eu não vi o sinal, eu estava distraído, não percebi, não foi por querer. Não seremos desculpados simplesmente por causa disso. O que retrata esse texto, quando Jesus diz que eles não sabem o que eles estão fazendo, não simplesmente por não compreender, o significado do que estava acontecendo, mas eles não estavam cientes verdadeiramente do seu pecado. E esta é a grande questão. Nós não estamos conscientes, nós não estamos cientes do que é verdadeiramente o pecado, porque o pecado demonstra a nossa ignorância. Nós não temos ideia da grandeza do nosso pecado, até compreendermos a grandeza do nosso Deus. A oração de Jesus foi respondida? O que você acha? Com certeza, todos aqueles pelos quais Jesus orou foram perdoados. E se nós continuamos ouvindo a história que segue a ressurreição de Cristo, os discípulos continuaram anunciando essa morte e ressurreição, e inclusive denunciando que os judeus, que os líderes religiosos e que todos nós, humanidade, matamos o Filho de Deus. E naquele dia em que Pedro prega em Atos capítulo 3, a Bíblia diz que 2.000 pessoas se sentiram perdoadas por Jesus Cristo e o conheceram como Senhor e Salvador. É incrível que os líderes religiosos, quando tentam fazer com que Pilatos condene Jesus, eles dizem que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. O que nós temos é Jesus revertendo essa maldição em bênção. O sangue de Jesus agora não é maldição, é bênção. Existem pecados imperdoáveis? Não. Não existe pecado imperdoável, porque até mesmo o assassinato do Filho de Deus foi perdoável para todos aqueles que buscam o seu perdão. Aquilo que nós, homens, não conseguimos e não podemos perdoar, Deus pode. A cruz pode reparar aquilo que parece irreparável.
Não existe pecado imperdoável para os que se achegam a Cristo em busca do perdão. Mas sim, claro, para aqueles que rejeitam, todos os pecados são imperdoáveis. Se você é tentado a pensar que Deus não leva a sério o pecado, eu te convido a olhar para a cruz. Eu te convido a olhar para o Calvário. E mais do que isso, Deus nos perdoa por pura misericórdia, por graça imerecida. Nós merecíamos a morte, nós merecíamos a punição, nós merecíamos o inferno. E se nós não entendemos isso, nós não entendemos o Evangelho. Devemos orar por aqueles que não nos pedem perdão? Sim. Jesus orou pelos seus inimigos antes que eles se tornassem seus amigos. Jesus nos ensinou a orar por aqueles que nos perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 44. Ao conceder perdão, ainda que não tenha sido pedido o perdão a nós, nós depositamos diante de Deus o nosso amargor e entregamos a Ele aqueles que têm nos ofendido e deixamos que o Senhor faça o julgamento e o juízo de tudo isso. Porque o objetivo de Deus, ao nos perdoar e nos possibilitar estender o perdão aos outros, é viver reconciliação, é a experiência de eliminar a mágoa e a raiva que destroem a alma, que destroem inclusive o nosso relacionamento com o próprio Deus. O autor do delito, e no caso aqueles que estavam ali fazendo Jesus sofrer, eles já tinham causado dor o suficiente. E assim acontece com cada um de nós. O que nós precisamos é colocar tudo isso diante do Senhor. A mulher que foi abandonada pelo marido, a adolescente que teve a infância roubada pelos abusos, o irmão que foi passado para trás na herança, todos os demais, todos nós devemos entregar a nossa mágoa a Deus, entregar a Ele todas essas situações, porque Ele é juiz justo, verdadeiro, supremo juiz sobre todas as coisas, e Ele tem a última palavra sobre tudo. Devemos perdoar todos os que nos pedem perdão, mesmo quando duvidamos da sinceridade. Jesus vai dizer sim, até 70 vezes 7. E aí deixa eu dizer uma pequena coisa. Recuperar a confiança, o relacionamento, é outra coisa. É um processo muito mais longo e frequentemente muito difícil. O perdão antecede a essa recuperação da confiança. Nesses dias de quarentena, em que estamos em nossos lares, com certeza precisaremos exercitar muitas e muitas vezes o perdão em nossos lares. Porque o nosso convívio será intenso e cercado de muita tensão. Que nós possamos fazer isso a cada novo dia. Colocar diante de Deus a mágoa, a dor, a raiva e poder orar como Jesus. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles estão fazendo. É tempo de pensarmos se vale a pena continuarmos teimando em segurar e guardar tudo isso para nós, ou se vamos entregar tudo isso como Jesus fez. O primeiro brado na cruz ecoa a única palavra sem a qual nós não podemos ser salvos: perdão. A morte de Jesus fez que a resposta a essa oração se tornasse realidade em nossa vida, na minha, na tua e na tua casa. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Foi a oração de Jesus, que seja a nossa oração também, todos os dias. Amém. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar
Eu os convido agora para um momento de intercessão, para um momento de oração. Oração pelo nosso mundo, pela situação em que estamos vivendo. Infelizmente, muitas famílias estão chorando a dor da perda de familiares, de entes queridos, por causa do coronavírus, mas por tantas outras coisas. Existe uma tristeza e um medo e um pânico em todo o mundo que o Senhor pode tratar. E a Ele nós queremos colocar. Nós queremos orar especialmente ainda nesse momento para que Deus possa capacitar os profissionais da área da saúde, as autoridades que tenham discernimento quanto às atitudes. Eu te convido, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus que ouve a nossa oração. Pai, obrigado porque podemos orar a Ti assim e ter a certeza de que o Senhor está ouvindo a nossa oração. A partir daquilo que ouvimos na palavra de hoje, desta manhã, nos ajuda a perdoar, nos ajuda a liberar perdão, nos ajuda, Senhor, a experimentar em nossa vida aquilo que o Senhor mesmo experimentou no momento de tanta dor para o Senhor. Ao mesmo tempo, ó Pai, Tu conheces a dor do nosso mundo nestes dias. E nós cremos, ó Pai, que Tu és um Deus que se importa com cada um, com toda a humanidade. Este mundo é amado por Ti, a Tua palavra afirma, e temos, Senhor, inúmeras experiências desta verdade. Nós clamamos que Tu coloques a Tua mão, Senhor, e intervenha nesse tempo, Senhor, em que tantas pessoas têm sido vítimas desta pandemia, ó Deus, e têm perdido suas vidas, famílias que choram a dor e a perda de pessoas queridas. Senhor, seja por causa do vírus, sejam por outras situações, corações doídos e doloridos, Senhor, esteja tratando e cuidando, enxugando as lágrimas dos olhos de cada um, Senhor, nesse instante. Nós clamamos a Ti, ó Pai, para que Tu estejas capacitando, fortalecendo, esteja, Senhor, preservando a vida e sustentando a todos aqueles que têm trabalhado duro e se esforçado no cuidado de outros, Senhor, os profissionais de saúde, ó Pai, todos que estão engajados nesse momento em cuidar daqueles que estão frágeis, enfermos, ó Deus, nós oramos a Ti, que Tu, Senhor, os use como instrumentos também, ó Pai, para cura em nosso mundo. Nós oramos pelas autoridades que tomem as devidas atitudes no tempo certo, ó Deus, com coragem, mas também com sensibilidade. Ó Deus, faz, Senhor, com que a Tua mão seja percebida pelo agir de muitas e muitas vidas e pessoas. E também que nós, como igreja, ó Pai, cumpramos o nosso papel, Senhor, de anunciar a esperança, de anunciar o Teu amor e o Teu poder, de crermos que o Senhor está ainda no controle de tudo. Senhor, faz cessar o medo, faz cessar o pânico, faz cessar a angústia, e só, ó Pai, nos deixa a responsabilidade e o amor de uns para com os outros. Senhor, responsabilidade que temos contigo, mas que também temos com o nosso próximo. Tudo que poderíamos ainda clamar a Ti nesse momento, nós incluímos na oração que o Teu Filho nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz, hoje e sempre. Amém. As crianças, elas ainda poderão ter um tempo todo especial. Eu convido as famílias onde as crianças estão em casa,
que possam acessar o link acima e tem um momento especial também preparado pelo Ministério Infantil para vocês crianças. Um abençoado dia para todos vocês.